Pastor Luiz. Jesus é Deus. Quem é Jesus, né? A mesma coisa? Ó. Quem é Jesus, irmão? O Cordeiro Santo que foi morto para pagar pelos meus pecados e de toda a humanidade. Aquele que quer ir até ele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ó. Forte. Ei, irmão. Seu. Olha o Criador. Aleluia. Glória a Deus. Criador. Sua concepção. O que você entende? Meu amigo. Oh, glória. Levará ele. Jesus para mim é o meu Salvador. Aleluia. É isso aí. Aí João 11:25, né, fala um pouco sobre o que cada um dos irmãos falaram. Né? Jesus é Deus, se desfez da sua glória e veio como um homem na terra, se entregou como um cordeiro, né, como uma ovelha muda e não matador, ele se entregou em nosso lugar. Graças a Deus. Né? Ele é o nosso amigo, ele é o criador de todo o universo, porque é João que fala que sem ele nada que foi feito se faria. Né? E o que você falou? Salvador. Diz assim, ó. Em João 11:25, Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Abram suas Bíblias em Eu sou a ressurreição e a vida. será que eu perdi? Não. Mateus capítulo 22. Você está ouvindo? Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Eu gosto muito das parábolas de Jesus porque naquele tempo, né, Jesus falava com parábolas para que as pessoas mais simples, pudessem entender o que ele falava. Mesmo sem ter muito estudo, mesmo sem ter muita cultura, mesmo sem ter muito preparo ou conhecimento, Jesus levava um conhecimento de forma acessível, conhecimento do reino de Deus. E assim, ele começa essa parábola em Mateus capítulo 22. Vai dizer assim: Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para o seu filho. E por isso, ele enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho. Mas estes rejeitaram o clamamento. Aleluia, Jesus. E uma vez mais ele mandou outros servos com esta ordem: dizei aos que foram convidados que lhes preparei um banquete. Os meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Vinde todos convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados não deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram. Um para o seu campo, outro para seus negócios. E outros ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. O rei se indignou sobremaneira, enviando seu exército, e aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Então disse o rei aos seus servos: o banquete de casamento está posto, contudo os meus convidados não eram dignos. Vão, pois, indo às esquinas das ruas e convidando para as bodas todas as pessoas que encontrarem. E assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quando puderam encontrar. Aleluia, Jesus. Gente boa e pessoas más, e a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou,
para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais e ele perguntou: amigo, como adentraste nesse recinto com as vestes, sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então o rei ordenou aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos, lançai-o fora às trevas. E ali haverá grande lamento e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E assim se afastaram os fariseus, tramando entre si como fariam para enredar a Jesus em suas próprias afirmações. Amém? Aleluia, Jesus. Até o 15, né? É isso aí. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus aqui ele compara o reino dos céus como um rei, né, que convida os seus amigos para um banquete de casamento. Em outra parábola, irmão, bem semelhante a essa, Jesus ele faz essa proposição, né? Ele fala que esse rei convidou os seus amigos para essa festa e um falou com ele assim: não, eu não vou poder ir porque eu comprei 9 juntas de bois e vou testar elas agora. Só que qual o motivo, né, maior de alegria seria do que este? Pensa bem, naquela época não tinha arado, não tinha trator, não tinha revolvedor de terra, não tinha nada disso. Naquela época, uma junta de bois era caríssimo e nem todo mundo tinha, nem todo fazendeiro tinha como comprar essa tecnologia para poder mexer o solo, para ficar mais fácil plantar, o manejo e até fazer crescer a colheita. Então quem tinha, irmão, quem conseguia comprar, ficava feliz demais. E qual motivo para se alegrar? Ele, maior do que esse servo queria. Qual o motivo maior para banquetear com o seu amigo do que comprar 9 juntas de bois e poder plantar bem, alimentar a sua família e até as pessoas ao redor e viver bem? Outro chegou e falou assim: não vou poder ir não, porque eu casei, então eu não vou poder ir. Naquela época, a noiva, ela fazia muitos dias de festa, se eu não me engano, era mais de 7 dias de festa o casamento. Em alguns lugares era até 30 dias, quase um mês de festa. E eles iam de casa em casa, de festa em festa, o noivo e a noiva, para poder comemorar o casamento. Por muitos e muitos dias. Se aquele cara que comprou juntas de bois achava que não tinha motivo para comemorar, imagina eles que tinham se casado também. Porque eles não foram no banquete desse amigo. E assim, um atrás do outro, deram desculpas para não fazer parte desse banquete. Nessa parábola, Jesus vai além, né? Ele manda chamar, então, aqueles que não foram convidados, irmãos. Ele manda chamar aqueles que ele não conhecia anteriormente. Aqueles que não faziam parte do círculo de amizade que ele tinha. Manda os seus servos irem pelos becos, pelos valados, pelas ruas, chamarem. Em algumas traduções dá até mais detalhe, fala além dos portões, né? Na beira dos portões, na beira do muro ali, aonde as pessoas marginalizadas viviam na época. Eles não faziam parte do povo, ali eles viviam excluídos. Mas os seus servos foram e chamaram os aleijados, os coxos, os mancos, todos, para participar desse banquete, já que aqueles que lhe foi enviado não o receberam. É, Jesus. E do mesmo jeito foram os fariseus, do mesmo jeito foram os judeus da época que não receberam a Cristo. Era eles que estavam ouvindo essa parábola. E ao invés de vestir a carapuça e se arrepender, eles tramaram contra Cristo, porque eles sabiam bem o que eles estavam fazendo de errado e sabiam bem Verdade. quais seriam as consequências disso. Mas eles não importavam.
Se portavam muito mais do que com a palavra, eles se portavam muito mais com o dinheiro, com o status, com a política, com a sua própria imagem. Jesus. E se esqueceram que quem estava ali era Emmanuel, Deus conosco, estava ensinando a palavra. Várias profecias, vários profetas, vários... Então, irmãos, ele veio. Nós não estávamos convidados para essa festa, mas ele veio Aleluia, Jesus. e mandou os seus servos até nós e nos Obrigado, chamar Jesus. e nos tirar da escuridão, nos tirar das trevas, nos tirar da marginalidade, nos tirar Glória a desse Jesus, exílio aleluia. que nós estávamos, Oh, Paizinho, nessa Senhor, tem distância misericórdia. que o pecado criou entre nós Verdade, Pai. e a vida eterna em Cristo com Deus. Ele veio para nos Só conectado reconectar, com o para Senhor. nos enxertar na videira, nos colocar de volta à vida, Aleluia. porque Ele é a verdade, a ressurreição, Ele é a vida, e veio para que nós tivéssemos vida. Todo aquele que crê nesse Senhor vai receber o poder de ser feito filho. Vai receber novas vestes nupciais para poder entrar nesse banquete. Porque aqui nessa parábola teve um tipo de pessoa também que estava ali, mas não tinha as vestes para poder estar ali. Ele veio junto com os que estavam, com os que eram para se banquetear, mas ele não estava vestido, não estava preparado para aquilo. Então, no nosso meio também tem muitas pessoas despreparadas, muitas pessoas que parecem, têm atitude, têm andar, mas por dentro não são. Essas vestes que o Senhor dá para cada um de nós são vestes novas e limpas, mas ela fica aqui do lado de dentro. E só Ele que vê. Ei, Jesus. Nesse banquete aqui não foram servos que viram aquele homem que não estava vestido adequadamente. Foi o próprio rei que viu naquela última hora. Então, para que a gente não possa ser pego de surpresa na última hora, que a gente possa olhar para nós mesmos e ver aonde pecamos. Para que a gente possa se arrepender ali e retomar essa caminhada com Deus. Porque Ele é fiel e justo para perdoar Obrigado, todos Jesus. os seus pecados, todos os meus pecados. Porque de uma vez por todas, irmão, de uma vez por todas, foi aquele sacrifício na cruz. Não precisa matar nenhum animal, não precisa queimar nada. Ele fez o sacrifício definitivo. Basta que a gente olhe para nós mesmos, que cada um examine a sua própria vida e aos pés dele se arrependa e confesse a Ele, porque Ele vai te perdoar. Se o Senhor Oi, Deus, Senhor maravilhoso. entrar no nosso coração, se a Só gente tem permitir misericórdia. que Ele entre no nosso coração, Só o Senhor se a gente tem permitir misericórdia, que Ele amor. entre e nos mostre o que E só em ti está nós somos- de errado, o que está nos afastando dessa presença e o que vai levar essas pessoas despreparadas a queimarem por toda a Só eternidade. em Ti que somos bons, meu Deus. Ele vai nos mostrar através do seu Santo Espírito. Vai nos fazer arrepender. E se você nunca mais fazer isso de novo, É, Jesus. que é isso que é arrependimento, irmão. Aleluia. É confessar e nunca Oh, mais glória a fazer de novo. Deus. Ele é fiel e justo para te perdoar, Glória a Jesus. para me perdoar. É essa Glória a Jesus. a palavra Maravilhoso. que o Senhor nos Glória a entregou hoje. Deus. É simples, é rápida e direta. Mas eu mais Examine pobre, o homem, mais pobre de espírito. cada um a si mesmo. E deu fruto do arrependimento todos os Amém? dias. Fruto do arrependimento. Vamos levantar a nossa voz em oração Nos deu fruto do arrependimento, Senhor. para parecer que está acabando. Eu queria pedir que vocês Glória a estendessem Jesus. as mãos para o nosso irmão Salmir, que está conosco aqui. Vamos orar pela vida. Louvado, Amém. Mais uma agradecido e vez. exaltado. Vamos aproveitar que ele está aqui. Vamos orar por ele. Amém? Queria pedir ao nosso pastor Miquel que levantasse a voz de oração. Glória a E você Deus. também fala com o Senhor
pela vida do salmista. Amém? Aleluia. Pai, nos alegramos com o Senhor, assim como aquele servo se alegrava com o pai, Aleluia, que ficava à volta do filho, porque estava morto. Guarda o teu mas filho, ressuscitou. Jesus. Nos Ressuscita. alegramos e seamos, Senhor, esse novilho gordo com o Senhor, alegrando pela vida do salmista, Em nome que de o Senhor Jesus. tem resgatado. O diabo tentou confundir e destruir ele de todas as formas. Glória a Deus. O diabo tentou todas as formas, Senhor, todos os métodos, mas todos os métodos foram frustrados. O salmista talvez não enxergou, Aleluia, mas naquele Jesus. dia a mão do Senhor estava Oh, glórias. ali. Um anjo do Senhor Oh, glórias. com as asas, Aleluias. protegia ele na escuridão, diante das contendas e diante das situações. Agora ele passa por mais um vale, que é da saúde, e nós entendemos que tudo na vida é permissão do Senhor, para que a gente entenda o quão frágil nós somos, o quão que hoje estamos de pé e amanhã podemos estar mortos. Mas se eu morrer hoje, aonde ficará a minha alma? Tem que ser a pergunta da humanidade. Que essa reflexão esteja nos nossos corações. Que o salmista seja Em fortalecido, nome de tenha a Jesus. sua saúde Receba a graça. e em nome de Jesus, Receba o poder de não tem Deus mais na sua ousadia vida. para confundir. Em nome de Seja Jesus. fortalecido agora. Seja liberta agora Nós em repreendemos nome toda de maldição Jesus. hereditária, nós repreendemos toda obra de bruxaria. Está repreendido agora em nome de Toda Jesus. inveja contra a vida dele. E nós ministramos Bênção por bênção do Senhor. sem medida na vida do teu filho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos os livros